Olá, sou Luiz Gustavo Klein, retomando Sala Política depois de 2 anos de descanso. A gente volta com o nosso programa para tratar sobre política local, regional e nacional. Hoje eu converso com Tatiane Costa, ela que é a vereadora mais votada do PL de Sorocaba, uma liderança jovem da cidade e veio prestigiar a nossa cidade americana, a nossa região metropolitana de Campinas e a TV Todo Dia também conversando conosco. Tudo bem, Tati? Bom dia, Clay. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui com você. A gente já se conhece há uns anos, quando eu nem estava, de fato, na política. E hoje aqui, retomando, né? Prazer estar ainda nessa volta ao programa Todo Dia, então muito legal. E estou feliz de estar conhecendo mais aqui a região. Já vim algumas vezes, mas agora já com novos ares, né? Pensando politicamente como posso ajudar aqui também. Para quem não sabe, a Tati ela já teve no nosso programa, só que nos bastidores. Então, ela participou uma certa feita de uma entrevista nossa, ela acompanhava na época uma candidata a deputada federal, que é a Maria Emília Gadelha, uma grande amiga, inclusive. E hoje, assim, as obras do destino, hoje ela está conosco já eleita, vereadora mais votada do PL de Sorocaba, 6.012 votos. 6.012 votos. E pré-candidata a deputada federal, quem sabe, a gente vai tentar buscar isso dela aqui, e vai contar um pouco a história para o pessoal de Americana, falar um pouco sobre Sorocaba, que é uma cidade, uma região metropolitana aqui vizinha, e vamos falar bastante sobre política. Ela é muito próxima de deputados importantes, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também do deputado Nicolas, de outros deputados aqui do estado de São Paulo, Nicolas de Minas, mas de outros deputados aqui do estado de São Paulo. Então a gente vai falar um pouco sobre política, sobre projeção, sobre perspectiva de candidatura. Nós sabemos que as candidaturas femininas são sempre um ponto crucial para os partidos. Os partidos têm, de certa forma, dificuldade de preencher as vagas de candidatura feminina e nós sabemos da importância da participação da mulher na política brasileira. Então hoje a gente vai bater um pouco esse papo. Ela que vai estar bastante mais com a gente aqui na região de Americana, tem estado conosco aqui, tem estado visitando frequentemente o prefeito Chico Sardelli e toda a administração da cidade e com certeza conhecendo também melhor não só a nossa cidade, mas as cidades vizinhas. Tati, se apresenta então, conta um pouco sua história. Eu já conheço, mas nosso telespectador não conhece. E eu, particularmente, já te falei isso, eu acho que existem alguns acasos da vida que nos colocam em certas situações e eu vejo muito a sua história como quase uma missão. Eu vejo que você mesma, a gente já conversou sobre isso, muitas vezes não esperava tudo o que aconteceu. Então conta um pouco para o nosso telespectador, para ele conhecer a sua história. Muitos já conhecem, você tem muitos seguidores aqui na cidade, mas conta um pouco sobre a sua história, como que você veio parar na política, né? Como que a mosquinha, eu falo a mosca azul da política, te picou, né? E aí depois a gente entra aí no nosso bate-papo. Tá bom. Bom, antes de contar a minha história, eu queria mandar um abraço pro Chico, mandar um abraço pro Franco também, que a gente está construindo uma amizade em prol das nossas regiões. Ele vem ele agora é pré-candidato a deputado estadual, então tenho que agradecer, porque ele também está sempre abrindo as portas da cidade para eu vir aqui falar com vocês. Então, contando agora um pouco sobre a minha história, eu sou pianista, então desde os 5 anos eu comecei a estudar piano e eu achava que a minha vida ia ser só tocando piano pro resto da vida. Mas quando eu chego na faculdade, em 2016, na Unesp, Instituto de Artes, é uma universidade pública, e ali eu dei de cara de conhecer o que é a política dentro de uma universidade, que eu deveria estar ali estudando piano, estudando música. Mas quando a gente chega numa universidade, principalmente universidade pública, aí eu sempre falo que ali é uma máquina de produzir militantes para a esquerda. O profissional fica para depois, o que é importante é te transformar em um militante. Então, quando eu chego na universidade, eu não sabia nem o que era esquerda e direita, mas eu venho de uma família que é cristã e é conservadora. E se você é cristão, não tem como você ser de esquerda, obviamente. E quando eu chego ali dentro da universidade, acontece várias coisas que eu vejo a maneira deles de viver, a maneira deles de cobrar o governo, que quer que o governo te pague tudo, a questão de assistencialismo o tempo todo, fazendo greve, porque quer reivindicar bolsa isso, bolsa aquilo, inclusive bolsa maconha, eles queriam. Eu falei, gente, isso é loucura. Não, mas é sério, bolsa maconha? Não, é sério. Depois de uns 4 anos, eu olhei para alguns colegas e falei assim, vocês lembram de 2016? Eles falaram que era Bolsa Maconha mesmo, porque assim, eu não consigo acreditar que eu ouvi aquilo. Eles queriam Bolsa Maconha. Enfim, eu sempre pensei que se você quer conquistar alguma coisa, se você quer ter dinheiro, você precisa trabalhar. Não que o governo fique te sustentando.
E, enfim, muitas coisas aconteceram ali dentro da universidade. 2018 vem um ano de eleição, Bolsonaro sendo candidato, e aí eu acabo falando que eu sou de direita, e aí acontece perseguições, feministas falando que eu posso morrer apanhando na rua, sendo espancada na rua, que elas não fariam nada por mim. Feministas que dizem que são pelas mulheres, mas a gente sabe que só se for mulher de esquerda, só se for mulher que cumpre com a agenda delas. Porque se você... Eu falo, mulher pode estar no lugar que ela quiser. Não. Se você estiver no espectro da direita, você não pode. Então aí você não tem direito algum. Enfim, os professores falando que eu tinha que ficar quieta e tudo mais. Mas eu me posicionei firme e assim que terminaram as eleições eu acabei excluindo minhas redes sociais porque meu foco era tocar piano. E isso é muito diferente também, o da direita e da esquerda. Porque o da direita, a maioria das pessoas de direita, os jovens de direita, até surgiu Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro vem e muda tudo. Mas o nosso foco sempre foi o quê? Estudar e trabalhar. Não é ficar fazendo militância, não é ficar fazendo baderna, não é ficar fazendo greve, não. É estudar e trabalhar, você vai conquistar com o suor do teu trabalho. A esquerda não, a esquerda quer ficar ali fazendo baderna e infernizando a vida de todo mundo. Então, chega ali eu termino a universidade, estava no mercado de trabalho, e fiquei no mercado de trabalho como pianista até em 2022, quando, em 2022, início de 2022, eu já estava 2 anos fora da faculdade, já estava pensando se eu ia fazer mestrado, inclusive estava conversando com o professor na Unicamp, que provavelmente eu ia fazer mestrado na Unicamp, ou eu ia sair do país, mas eu queria continuar no Brasil. E como que é o mercado de trabalho para o pianista? Eu vou pegar esse gancho para você me explicar, até porque como você tem um trabalho na área cultural, né, porque você também é da cultura, por ser pianista, só para eu entender, como é, você falou, fiquei 2 anos no mercado de trabalho como pianista. Como é até 2022, então desde... Mas como que é o mercado de trabalho como pianista no Brasil? Olha, eu comecei a dar aula para iniciantes, tipo, do zero, quando eu tinha 12 anos. Porque eu já estava ali há alguns anos, então eu conseguia dar aula para iniciante quando eu tinha 12 anos. Uma criança dando aula para outras crianças. Sim. E no Conservatório de Tatuí, eu me formei lá em 2015. Lá eu trabalhava como pianista correpetidora, na área de cordas, ou seja, instrumentos violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Eles precisam às vezes de uma orquestra para acompanhar eles em uma peça, porque a peça é tipo para violino e orquestra. Mas nem sempre tem uma orquestra para acompanhar eles em recitais, em provas. E o que o pianista faz? Ele faz uma redução da grade da orquestra, da partitura da orquestra, e toca no piano para acompanhar. Então esse foi meu primeiro trabalho numa instituição, que foi no Conservatório de Tatuí. Mas hoje o pianista... Então, quando eu chego na universidade, eu continuo trabalhando como correpetidora e acompanhando os músicos em provas também, acompanhei instrumentos de madeira, metal, cantores, que cantor sempre precisa de um pianista para acompanhar. Toquei em orquestra, então de 2018 a 2022 eu toquei em orquestra, fixamente eu estava na orquestra de Guarulhos, mas eu tocava em outras orquestras, assim, com cachê. Pode tocar também em casamentos, eu acompanhei coral, na universidade também acompanhava coral, já acompanhei balé. Então tem assim... Existe um leque. Não, existe um leque para o pianista... Depende, porque tem pianista que ele quer ser solista e tocar só, tipo, sozinho ou na frente da orquestra. Esse é muito mais difícil de arrumar um trabalho e aí ele tem que ir pro trabalho secundário, que é ser professor de piano. Mas quando você quer tocar mesmo, igual eu fiz bacharel, não fiz licenciatura. Então, eu dava algumas aulas de piano também, mas o meu foco maior era realmente tocar o instrumento. Mas tem um leque... Mas, assim, não é valorizado, porque a gente sabe que a música clássica no país, assim, não é valorizada. Eles valorizam o funk, eles valorizam o lixo, e não o que é belo, né? Mas tudo isso também vem, por quê? Por conta da esquerda que vem destruindo a cultura há tantos e tantos anos. E depois a gente pega esse gancho de novo, você provavelmente tem propostas para, né, a questão da cultura. Mas, perdão por ter te interrompido. Não, então, daí chega 2022, eu já estava começando a estudar com as aulas do professor Olavo de Carvalho, lendo livros. E aí eu fiz um Instagram na verdade, primeiro eu tinha o meu TikTok normal, e um dia eu fiz um vídeo de dublagem falando, eu tava dublando, não falem que o Brasil está com Lula, não cabe todo mundo na cela com ele. Mas eu fiz assim pra tirar do TikTok e colocar no grupo da família, nos stories do Instagram, só zoando. Mas eu tava com 30 seguidores, no outro dia eu acordo com 1.000 seguidores. Meu primeiro vídeo, que não tinha pretensão nenhuma na política, nada. Aí em um mês eu tinha 10.000 seguidores. Isso foi em janeiro de 2022. Aí em março eu fiz o Instagram de política, eu tinha só o Instagram de pianista. Aí eu queria
né, dividir o público. E ali começou a crescer rapidamente também. Aí, em junho, o pessoal da orquestra descobriu esse meu Instagram de política. E o meio artístico, assim, é muito pequeno, todo mundo se conhece, era o pessoal que também estava na faculdade e tudo mais. Aí eles falaram, olha, até hoje ficamos nas ameaças, mas a partir de hoje vamos para a agressão. Então, se você pisar aqui na orquestra, você vai apanhar. E aí, mas eu também vi que tudo isso era um plano de Deus, como você falou no início, uma missão. Porque eu precisava passar pelo meio artístico, eu precisava passar por uma universidade para ver como que a esquerda trabalha ali, para depois vir para a política e mostrar para a população o que acontece e a gente tentar organizar tudo isso, toda essa bagunça que a esquerda faz, né? Porque vem um governo de direita, a gente arruma bagunça, agora voltou o Lula, tá fazendo essa bagunça de novo, mas se Deus quiser, Flávio vai ser eleito e a gente vai organizar o país novamente. Então foi assim, aí chega em 2022, tem essas ameaças, aí eu faço um vídeo contando tudo o que aconteceu. Eu tava com uns 12 mil seguidores no Instagram, aí no final de semana vai para 60 mil, porque eu coloco ali todos os prints das ameaças e tudo mais. E aí, assim, eu vi que foi Deus me tirando do meio artístico rapidamente e me colocando ali na política. E quando Na época comentaram na Jovem Pan, né? Comentaram, o Marco Antônio comentou na Jovem Pan que eu fui ameaçada na orquestra e tudo mais. E aí, chega... Logo eu começo a conhecer o pessoal da política. Foi, assim, muito rápido, inesperado, nunca foi uma coisa que eu planejei estar na política. Aí chega 2024, ano das eleições, tive apoio do Bolsonaro, toda a família Bolsonaro, do Nicolas, inclusive na televisão, quando passava no horário eleitoral, propaganda, era o Nicolas também pedindo voto para mim. Então, e tudo isso, eu falo, vem com o movimento de Jair Messias Bolsonaro, porque antes do Bolsonaro a gente não se importava com política, os jovens não estavam dando atenção para política, claro que tinha ali aqueles militantes da esquerda que sempre ficavam falando na cabeça dos jovens, mas esse despertar da nação veio com o Bolsonaro. Eu falo, se não fosse o Bolsonaro, eu nunca estaria pensando na política, entrar em política e me posicionar, porque eu nem ia saber ainda o que era direita e esquerda, assim como grande parte da população. E eu percebo muito assim, essa nova safra da política, ela está muito ligada, embora grande parte tenha participado das eleições municipais, existem pautas muito federais e estaduais. Sim. Né? E, só que enquanto vereador, vocês têm que olhar para o município. Sim. Então, o município ele é muito zeladoria, né? Ele é funcionamento da UBS, ele é funcionamento da escola, funcionamento da creche, segurança. Como que se compartilha, eu estou falando você de forma geral, mas você participa desse novo grupo, que vocês têm o tempo inteiro que se posicionar de forma nacional, Sim. né? Mas ao mesmo tempo olhar para a zeladoria da cidade. Né? Enquanto vereadora, você pode até usar a tribuna e falar das questões nacionais, se posicionar, mas você de fato tem que olhar que tem asfalto, que não tem buraco na rua. Exatamente. Como que essa... E isso que acaba puxando depois, mesmo vereadora, para uma disputa a nível estadual, por exemplo? Então, o que eu falo, a maioria das pessoas que votaram em mim, elas não votaram pensando que eu ia arrumar um buraco na rua, que eu ia a questão da poda de árvore, de roçagem. Claro que isso chega no gabinete praticamente todos os dias, e aí a gente faz indicações, requerimentos, mas também não é uma coisa que eu fico expondo na internet porque não é o que o meu público está esperando. Eles esperam, sim, posicionamentos firmes, porque na verdade também chega muitos projetos que são ideológicos de esquerda. Quando eu cheguei em Sorocaba, a primeira sessão extraordinária que teve, que foi dia 3 de janeiro de 2025, o primeiro projeto era um empréstimo de 150 milhões de dólares do executivo e colocava lá, estava em letras miúdas, que era para inserir a Agenda 2030 na cidade de Sorocaba. A Agenda 2030, que é uma agenda que a gente sabe que é totalmente anticristã, que é totalmente assim, é o pior da esquerda possível, porque ali, né, vem palavras bonitas, mas no fundo é a destruição da sociedade, porque eles querem a globalização, né, que tudo, o mundo inteiro tem que estar de acordo com aquelas regras, mas cada local tem os seus problemas específicos, não dá para você generalizar tudo. E ali, por exemplo, em questões, eles falam ali sobre direitos reprodutivos. Direito da reprodução da espécie humana e tudo mais, mas ali eles colocam em letras miúdas que é também o direito de você abortar, de você assassinar bebês dentro do ventre.
Então, como eu já entendia sobre a Agenda 2030, quando chegar isso no projeto, eu vou falar com o prefeito, você não é cristão? Por que você está colocando aqui uma agenda que também é contra a liberdade religiosa e é uma agenda abortista? E isso nenhum dos vereadores sabia na cidade. Nenhum deles conheciam sobre a Agenda 2030. Então, eu estar lá fez muita diferença, porque eu contei para a população que é a Agenda 2030, eu contei para o prefeito e aí também começa meu embate com o prefeito. Tava como se fosse um jabuti, que a gente chama de jabuti no projeto? Exatamente. Então aí também começa meu embate com o prefeito, porque o prefeito sempre disse que era cristão, que era de direita, mas como vai colocar? Então até o momento, se ele não sabia, ele passou a saber que a Agenda 2030 não presta, mas continuou no projeto. Ele falou assim, então é falso, não é um cristão de verdade. O segundo projeto que entrou, 5 novas secretarias. A cidade de Sorocaba chegou a ter 39 secretarias. Igual o governo Lula. Eu ia falar isso. Então, como que o cara que se diz de direita vai inchar a máquina pública? O que o Bolsonaro fez? Reduziu a máquina pública. Então, não tem como você falar que é de direita e trabalhar como a esquerda trabalha. Então, igual que eu falo, eu cheguei achando que ia conseguir mudar tudo. Que eu pautar projeto, ia passar projeto. Eu achava que era simples. Mas não, se você não estiver compondo com a Câmara, se você não estiver compondo com o prefeito, é muito difícil, vai passar o seu projeto. Mas eu falei assim, se eu conseguir fazer 1% do que o Bolsonaro fez no país, eu conseguir fazer aqui em Sorocaba, eu vou estar muito feliz. O que o Bolsonaro fez? Ele também não conseguiu passar projetos, mas ele abriu os olhos da população sobre tudo o que acontecia. Né? O Bolsonaro estava lá há quantos anos falando sobre aumentar a punição para os bandidos, para os estupradores, redução da maioridade penal, e a gente está batendo nisso até hoje, mas que o Bolsonaro já falava lá atrás. E hoje a gente vê, o Bolsonaro sempre teve razão, ele sempre esteve certo. E isso que é muito legal, o Bolsonaro ele era uma voz no Congresso. Hoje a gente vê quantos que estão ali no Congresso, que estão ali porque Bolsonaro chegou abrindo essas portas. E nas câmaras municipais também. Eu acho que essa eleição foi a eleição assim, que mais entrou bolsonarista. Sim. Mesmo que tenha um bolsonarista em cada Câmara Municipal, isso já faz totalmente a diferença. Porque ele vai estar ali, ele não negocia os seus valores, ele não se vende, ele não está ali, se você votar naquilo meu, eu voto naquilo seu. Não, ele está ali pelos seus princípios e pelos seus valores e fala, eu não vou mudar o meu voto é esse e pronto, e eu não vou negociar. Então isso é muito interessante e é isso que o meu público espera de mim, que eu me posicione e não mude os meus princípios nunca. Mas eu vou pegar um gancho, porque você já começou a responder uma próxima pergunta. O choque de realidade, eu vejo que eu tenho vivência também de parlamento, existe um choque de realidade e aí existe uma expectativa, melhor dizendo, da população, mas existe um choque de realidade antes do mandato e depois do mandato. Que a gente chega e as pessoas querem que a gente entre fazendo aquela revolução e tudo. E nós sabemos que não funciona assim. Né? Você já pincelou. Muitas vezes, se você começar a votar 100% contra projetos, por exemplo, que são de um espectro político de esquerda, os seus projetos não vão tramitar na casa ou vão ser barrados que seja nas comissões. Né? Como que você consegue equilibrar isso? Porque na vida real, até falando para o nosso telespectador que tem que entender um pouco a vida do parlamentar, muitas vezes você tem que dar um voto num projeto que não agride tanto a sua ideologia, mas você tem que acompanhar de certa forma, ou pelo menos não atrapalhar, para que você depois consiga também colocar um projeto seu. E existe isso em qualquer parlamento. Eu sei que existe isso, mas o que eu tento fazer é nunca negociar mesmo. Eu não negocio nada. Até que eles falam, por exemplo, eu fui passar título de cidadão sorocabano pro Flávio. Todo mundo quer negociar, já quer negociar, não, se você um dia for deputada, eu vou votar agora no Flávio, mas depois você vai ter que mandar 100 mil pra mim aqui, de emendas, tudo querem negociar. Mas eu falo, eu não converso com ninguém. Às vezes eu tô fazendo errado, não sei, mas eu sou assim. Eu não consigo negociar com ninguém, eu falo, porque eu quero mostrar um novo tipo de política. Para as pessoas começarem a votar nessas pessoas que estão vindo, porque senão a gente vai continuar no mesmo. Né? Então eu quero realmente fazer diferente. Eu não negocio nem o voto. Eu falo, eu prefiro perder um título de cidadão para uma pessoa tão importante quanto o Flávio do que negociar esse meu voto. Porque senão a gente vai continuar com os mesmos políticos de sempre. Então eu acho que nós que estamos chegando agora, a gente tem que mostrar isso. A gente não negocia. E isso deixa a galera assim, confuso. Porque todo mundo fica assim, como assim?
como que a gente vai fazer com essa pessoa? Uhum. E o que foi muito complicado para mim no início do meu mandato, que em março, ou seja, os trabalhos realmente começam ali, as sessões em fevereiro, em março eu tinha 5 pedidos de cassação. E muito era por isso, porque eu não negociava. Hoje pararam os pedidos de cassação, e eu sei que muitos pedidos de cassação veio ali de um único vereador, que tinha os seus laranjas ali e foi colocando um monte de pedido de cassação, por quê? Porque ele queria Será negociar. Que ele cansou? É porque ele viu que não adianta, não adianta, eu não vou mudar. Então ele queria negociar a secretaria, ele queria que eu fosse para a base do governo, queria negociar a Secretaria da Cultura, que é muito importante a cultura para mim, então ele sabia. Então veio tentar negociar com outras pessoas, tentando falar que me daria a Secretaria da Cultura, eu entraria para a base, eu não bateria no prefeito e estaria ali, mais uma. E aí eu falei assim, não negocio. Eu fui também eleita para ser vereadora. Um dia eu quero trabalhar mais efetivamente na área principal da cultura, mas hoje não. Hoje eu fui eleita para ser vereadora e eu vou continuar aqui. E eu não vou negociar nada. Não chegou a dar um frio na barriga os pedidos de cassação quando vieram muitos de uma vez assim? Olha, eu acho que às vezes eu não sinto, sabe? Eu acho que é tanta coisa acontecendo que eu não sinto. E eu achava assim uma coisa que era bom, porque eu tava na mídia o tempo todo. Então, eu acho que teve um mês assim que era só a Tatiane nas mídias de Sorocaba. Por quê? Por conta de tantos pedidos de cassação, né? E também tá na Bíblia, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que eles querem fazer de mal acaba se transformando em bem. Então, todos esses pedidos de cassação me colocaram na Globo, no G1, me colocaram em vários noticiários, me colocaram na Folha de São Paulo. Tudo por conta dos pedidos de cassação. E assim, pedidos de cassação absurdos. 2 pedidos de cassação foi porque eu sou armamentista. Porque eles viram uma foto minha no clube de tiro. Eu sou pianista. E no clube de tiro tem um piano. E com as armas totalmente desmuniciadas, um dia eu peguei o revólver e toquei o piano, né, com o revólver. Eu acionei as teclas. Mas isso foi o quê? Foi em 2022. Eu não era nem filiada a partido algum, mas era filiada no clube de tiro. Sim. Né? E aí eles pedem minha cassação por apologia à violência. Teve representação no Ministério Público, teve investigação, mas quando chegou na delegacia eles já sabiam que o clube de tiro realmente tinha piano. E não tem como me caçar por uma coisa que eu fiz antes do meu mandato. Sim. Mas para você ver como eles são muito sujos, né? E a galera, sempre a galera de esquerda, porque eles não trabalham e eles querem infernizar a vida de quem está trabalhando. Eles não querem que a gente construa na cidade. Se for possível, eles destroem a cidade. Igual agora também está tendo, a galera de esquerda está querendo fazer invasão na cidade. Outro dia também teve uma manifestação de esquerda e eles picharam patrimônio público da cidade. Então é isso que a esquerda sempre faz. E aí veio um monte de pedido de cassação. O meu último pedido de cassação, que foi do ano passado, disse que tá para chegar um 7º agora, esse mês. Mas o último ano passado foi porque eu postei foto com um livro. Porque eles falaram que o livro que eu estava lendo era Apologia à Tortura, que era um livro do Marcelo Ustra, que é o primo do Coronel Brilhante Ustra. E a vereadora do PT, ela começou a brigar no plenário comigo. Eu ignorei, nem respondi ele no plenário. Começou a falar que eu fiz uma moção em apoio ao Bolsonaro, sobre todas essas perseguições que ele está sofrendo. E aí ela começa a falar que eu não poderia falar nada disso, porque o Bolsonaro apoiou a ditadura e que eu não vivi a época da ditadura, então eu não posso falar sobre o que aconteceu lá. Aí eu chego no meu gabinete, eu pego o livro e falo, olha, eu posso falar sobre o que aconteceu porque tem livros que nos explicam a história. Ou seja, eu não vou nunca poder falar sobre a independência do Brasil porque eu não estava lá. Coisa de esquerdista, né? Absurdo, tudo maluco. Enfim, aí eu posto a foto com o livro, falando, não, eu posso sim dizer, porque tem os livros para nos contar a história. Aí chega no outro dia pedido de cassação, porque eu postei foto com o livro, porque eles não gostam do livro. Aí no outro dia eu fui no plenário e falei assim, gente... Censura prévia, né? Eu li Manifesto Comunista e nem por isso me tornei comunista. Mais ainda que me posicionei à direita, porque eu vi o lixo, porque li aquele livro, assim, totalmente inveja com quem produz. E nesse dia teve a discussão foi acalorada, eu lembro. Foi acalorada, porque ela começou a falar que o livro era cheio de coisa de tortura. Eu falei, não, pega, leia o livro. Não tem nada de tortura aqui. Ela pega meu livro, ela joga no lixo, me chama de estrupício. Coisa da esquerda. Não é ela que invadiu a casa, não. Ela foi também na invasão, foi apoiar a invasão.
Mas quem invadiu mesmo foi a do PSOL. Sempre a galera de esquerda que tá. E nesse processo de perseguição, vamos chamar de perseguição, que é uma perseguição, é uma Sim. forma de tentar te calar, né? A gente fala muito da espiral do silêncio, é tentar fazer com que a pessoa fique quieta de tanto medo. Mas né? toda vez que eles querem me colocar na espiral do silêncio é que eu grito mais ainda. Provavelmente eles vão parar, né, de tanto pedido de cassação. Mas fazendo uma relação com o que a gente está vivendo agora, essa semana, especificamente, um senador colocou em um relatório de uma CPI o pedido para que fossem investigados o Procurador-Geral da República e 3 ministros do STF. Para surpresa de todos, eles não só falaram em plenário que estavam se sentindo coagidos e que era um absurdo, como eles voltaram falando em cassação, em perda dos direitos políticos do senador, de uma forma muito rápida. Né? E se antes nós víamos um determinado ministro, que é o Alexandre de Moraes, sendo ao mesmo tempo quem julga e vítima, enfim, tudo, né? Hoje nós colocamos 3 nesse rol e tiveram uma reação muito rápida. Né? Em alguma medida, é o sistema da esquerda tentando calar não só no nível nacional quanto no municipal, você já tem uma projeção. Né? E você acha que é o mesmo mecanismo? Eles se organizam? Porque, por exemplo, quando o Bolsonaro era presidente, nós tivemos o livramento do Lula do processo, né, a descondenação. Ele era um condenado e descondenaram. Né? Ele não foi inocentado. Mas, então a gente vê que não houve uma pressão do governo federal, nem nisso. Quer dizer, não mudou ninguém para que se mudasse a votação. E o que a gente viu foi, na votação final da CPI, por exemplo, do senador, mudaram as pessoas que votaram. Sim. Para votar de acordo com Para votar de acordo com o governo, uma movimentação absurda. Né? Você acha que isso é o modus operandi sistêmico deles? Né? Como que você pensa, enquanto pré-candidata a deputada federal, hoje em Sorocaba você passa por isso, como que você se vê na Câmara Federal? Porque a gente sabe que a depender do seu posicionamento você pode sofrer também de outras formas. Como que você enxerga a sistemática de trabalho deles? E você possivelmente no próximo mandato como deputada federal? Bom, a gente sabe que o sistema ele se reorganiza o tempo todo. Quando está caindo de um lado, ele vem e se reorganiza de outro lado. Mas é por isso que é tão importante essa eleição, que a gente faça o maior número de deputados e também de senadores. Que sejam realmente dessa linha que eu falo, que não negocia seus valores, não negocia. O Bolsonaro sempre falou, me dê 50% do Congresso, me dê 50% do Senado, que eu mudo o país. Porque é para estar nas nossas mãos, né? Nós que fiscalizamos o Poder Executivo, o Senado que também consegue impeachmentar os ministros, então por isso que essa eleição, assim, ela é muito importantíssima, eu sei que vai ser uma eleição muito difícil, mas a gente precisa de pessoas que realmente não vão negociar seus princípios e seus valores, para a gente começar a conseguir mudar esse sistema. Porque a direita também ela é muito nova. A gente chegou agora com o Bolsonaro. Antes a gente realmente nem sabia o que era direita e esquerda. Então, a centro-esquerda era chamada de direita. Exatamente. O que eu falo também é o Teatro das Tesouras. Inclusive, eu recebi um pedido de cassação por conta de falar que existe um Teatro das Tesouras em Sorocaba. Quem não sabe o que é o Teatro das Tesouras, é como se fosse, né, as 2 lâminas da tesoura, que elas parecem que estão de lados opostos, mas elas estão juntas pelo mesmo propósito de poder. E isso já começou lá na Rússia, há muito tempo atrás, com os bolcheviques e os mencheviques, que se diziam opositores, mas estavam servindo o Partido Comunista. Aí acontece isso no Brasil, que a gente achava que Lula e Alckmin eram opositores, e hoje a gente vê eles juntos de volta à cena do crime, como o Alckmin disse que Lula estaria voltando à cena do crime, ou seja, sempre estiveram juntos e falavam pra gente que eram opositores. Então o Bolsonaro vem quebrando tudo isso e mostrando pra gente a realidade. Então, como eu disse, a direita é muito nova. E sempre também vem aqueles traidores no meio. Gente fingindo que é de direita. Mas essa galera a gente acaba descobrindo muito cedo, porque eles se vendem rapidamente. Soraya Tronic, vamos puxar esse gancho que você me deu. Eu, particularmente, eu não posso dizer que eu fiquei assustado, mas em certo ponto fiquei, por uma mudança de posicionamento. Ela era senadora do Bolsonaro, Ela foi eleita no Mato Grosso do Sul como senadora do Bolsonaro. Começou a ter alguns movimentos, inclusive Bolsonaro, quando ela saiu candidata pela União Brasil à presidência da República, chegou a denunciar que ela pedia cargos e depois, como ele não cedia,
ela começou a mudar de posicionamento e hoje ela se filia no PSB. E hoje né? tá com o Lula. E tá com o Lula, aguardando, mas Cátia Abreu também no Tocantins, enfim, nós temos uma série de pessoas que bateram e depois ficaram subservientes. E eu acho que esse tipo de gente é o pior. Uhum. São piores até do que a própria esquerda, porque a esquerda pega e chega e fala, olha, eu sou do demônio mesmo, Uhum. eu defendo assassinato de bebês dentro do ventre, eu defendo bandido, eu voto pra passar a mão na cabeça de bandido, pra não ter punição de bandido. A gente sabe o lixo que a esquerda é. Uhum. Agora essa galera não. Essa galera, conforme que você me dá, eu voto aqui, conforme você me dá. Porque isso, aí eles acabam enganando muito mais o povo, Uhum. né? Falo, o da esquerda, quem vota na esquerda, ou ele é muito burro, ou ele é mau caráter, ou é os dois, né? Mas essa galera que é do centrão acaba enganando o povo, porque ninguém sabe. Na época de eleição, todo mundo vira crente, todo mundo vira cristão, todo mundo é contra o aborto. Igual agora, vai passar o Messias. Vai ter essa batida dele no Senado. Agora ele é contra o aborto. Mas votou lá, né, assinou para a questão da cistolia fetal, que é proibido em animais, que é uma injeção de cloreto de potássio que vai no coração do animal, e é proibido você aplicar essa injeção em animais, porque o sofrimento é muito grande. Mas no bebezinho dentro do ventre pode. E ele assina. E agora, evangélico, que evangélico é esse? E como um cara desse vai passar para ser nosso ministro? É o Messias, que todo mundo conhece, que estava ali junto com o Lula, com a Dilma, que antecipou o tchau querida, né? Fala do tchau querida. Exatamente. Eu ia falar, o Bessias está levando para você o documento. Então, ele não tem notável saber jurídico. Porque também a maioria dos juízes do STF hoje não tem saber jurídico algum. São juízes políticos. Juiz de carreira, aí só tem o Fux. Sim. Mas... Carmen Lúcia foi promotora, né? Mas juiz mesmo de carreira é só o Fux. O resto é político. E eu acho que também deveria mudar esse sistema judiciário. Mas então o que esperar? Vamos já te projetar para Brasília. O que esperar de você, hoje enquanto pré-candidata a deputada federal, em Brasília? Vai mudar a postura? Vai ficar mais aguerrida? Você espera ter uns pedidos de cassação também pelo posicionamento? O que esperar da Tatiane? Eu pretendo continuar com esse meu mesmo posicionamento firme. Eu acho que mais firme que isso é até impossível, porque o tanto de pedido de cassação que chega. O nosso início é continuar mostrando a verdade para a população. Continuar mostrando a verdade e a gente diminuir a esquerda o máximo possível. Né? Mostrar para a população as coisas erradas que eles fazem, enquanto eles enganam o povo. Porque tem muita gente que realmente é inocente, é ignorante no assunto, não sabe que a esquerda defende tudo de lixo que existe. Então a gente tem que continuar lutando muito contra a esquerda, até a gente realmente conseguir uma maioria, tomara que a gente consiga essa maioria já, para a gente conseguir realmente organizar o país. Por exemplo, precisa de punição para crimes hediondos. A gente precisa aumentar a pena. O estuprador, um pedófilo, ele tem que ficar na cadeia para sempre. A gente tem que trabalhar para isso. E como que a gente vai conseguir? Tendo a maioria no Congresso, tendo a maioria no Senado. Você é a favor da castração química? Sim, mas eu acho que é pouco. Tem que fazer a castração e manter preso. Manter preso, porque você faz a castração química, mas tem muitos doentes que não é só usar o órgão genital. Ele pode pegar algum instrumento para fazer um mal para a mulher, que a gente não sabe a cabeça. Tem que manter preso para sempre. Outra coisa que a gente tem que trabalhar muito também, a pessoa ela ter o direito de se defender, a legítima defesa, porte de arma para o cidadão. Porque assim ele consegue proteger. Imagina, tá na Constituição que você tem o direito de defender a sua própria vida. E hoje a gente não consegue. Então, trabalhar mais isso. Eu estava nos Estados Unidos agora, que eu fui lá no CPEC, que é o maior evento conservador do mundo. Eu estava ali com o Flávio, com o Eduardo. E ali eu estava hospedada na cidade de Arlington, tem 400 mil habitantes. E o homicídio lá não chega a 10 por ano. Por quê? Porque é um dos estados mais armados. Então todo mundo ali tem o direito de se defender.
Então, aqui no Brasil, o que é? O bandido pode ter arma. E é o que cidadão acontece de bem não pode. É o que acontece no Paraguai também, né? No Paraguai também se pode e não tem roubo, que tá Então, todo mundo armado. Questão que hoje muito falam, né, que mudaram o nome, que tem que ser homicídio. Homens ou mulheres é homicídio, mas hoje fala de feminicídio. Lá nos Estados Unidos nem se fala sobre isso, não tem essa mudança, por quê? Porque não tem essa violência contra a mulher. Por quê? Porque a mulher pode se defender. O quanto que a gente tá vendo de violência contra a mulher agora, né? Parece que tem um surto muito grande, mas se a mulher tivesse armada, olha só, ela poderia se defender. Aí fala, não, vamos fazer debates, vamos falar com os homens. Você acha que ficar fazendo um debate, uma audiência pública vai mudar a cabeça de um criminoso? A audiência pública é algo que raras vezes funciona para alguma coisa, né? Não funciona, não funciona. Às vezes é bom para você ver o que é a população, mas às vezes só vai um grupo, não vai os dois grupos, porque vai, por exemplo, é a vereadora de esquerda que está chamando uma audiência pública. Leva Claro o que grupo só dela. vai a galera de esquerda falar sobre aquilo. Então, a audiência pública, assim, às vezes se resolve no Congresso para quando sai muito nas mídias as pessoas ficam sabendo do que está acontecendo. Mas, enfim, a gente precisa, eu falo, a segurança pública, ela é muito urgente no país. Então, a gente precisa aumentar a punição para todos esses bandidos, mantê-los na cadeia, fazer igual o Bukele fazia em El Salvador, que transformou o país, né? E também dar o direito para o cidadão de bem se defender. E eu faço paralelo com a minha outra pauta, que é a cultura, porque a segurança pública é urgente, a gente tem que trabalhar agora. A cultura, ela demora 30, 40 anos para a gente conseguir, mas a gente precisa começar. Por isso que eu também tenho um projeto de música nas escolas, que eu tenho esse trabalho que eu estou conversando com o secretário de Educação, porque é um trabalho cultural, mas tem que vir pela pasta de Educação, que entra nas escolas, aula de música nas escolas, porque isso desenvolve o cognitivo, a criança ela vai ter muito mais disciplina quando ela tem um instrumento, ela também, quando eu sempre dou exemplo do Instituto Bacarelli, que é lá no meio da favela de Heliópolis. Então, muitas crianças que poderiam estar indo para a criminalidade, para o mundo das drogas, elas têm ali o contato com música. Muitos que poderiam hoje ser um drogado, um traficante, hoje ele está tocando nas maiores salas de concerto do país. E uma pessoa que você resgata já vale a pena, né? Isso começa a mudar a segurança pública do local. Então, para a gente mudar a segurança na questão do longo prazo, é levando a moral da sociedade. E isso vem através da cultura e da educação. Então, estando no Congresso, hoje como pré-candidata a deputada federal, o meu sonho é que nas escolas, todas as escolas do país, tenham aula de música nas escolas. Hoje já tem, assim, em algumas localidades Tem. já... Um exemplo aqui, até perto da gente, que é Mogi das Cruzes. Eles têm um trabalho ali há mais de 30 anos nas escolas. Então, todas as crianças ali das escolas municipais, elas passam por aula de inicialização musical. As crianças que querem continuar vão ter um instrumento e elas vão crescendo e eles têm assim completo, desde o início da pirâmide até o topo, que chega na Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes. Então ela pode passar por todo o processo, se ela quiser, que o município está ali incentivando. E Americana, você vai tocar algum dia com a Orquestra de Americana no Teatro Municipal? Se me convidarem... Já combinaram isso? O secretário... Eu ouvi o secretário Vinícius falando. Vamos ver, vou cobrar do Vinícius. Vou falar com ele, ele me ligou hoje cedo aqui, vou cobrar, porque eu já escutei essa conversa. Bom, chapa do PL. O PL vem do PSL, né? É mais ou menos o mesmo grupo, algumas pessoas novas, mas basicamente é o mesmo grupo político. Só que nós, nessa eleição, perdemos Eduardo, perdemos Carla Zambelli. Quem mais que nós perdemos em São Paulo? O Salles. O Salles. O Derrite. Derrite, que está no PP. Então, hoje Acho a que chapa... os 4. Que são puxadores de voto. Né? A Carla com mais de 1 milhão de votos, o Eduardo não bateu 1 milhão, mas chegou perto. Ele estava preocupado também com outras coisas, não deu tanto foco na própria campanha. Ele estava trabalhando em ajudar outros deputados. Todo mundo, né? Ele puxou votos. O Brasil inteiro, ele pediu votos, enfim, né? Aquela coisa, a pessoa vote nele, né? Não vote nele. Eu sou candidato também, mas não vote em mim, vote nele. Estou eleito, né? E nisso, inclusive, a Carla acabou sendo a mais votada. Como é feito, eu estou falando mais de bastidores, não é nada oficial, mas como é feito hoje o pensamento do PL no Estado de São Paulo, sem presença de pessoas que, goste ou não da Carla ou do Eduardo, são pessoas de 1 milhão de votos. Né? E em paralelo também,
mas em segundo momento, a gente pode falar, por exemplo, de ex-puxadores de votos. Joyce Hasselman, por exemplo, estava no grupo, que saiu de 1 milhão para 10 mil votos, né? Hoje não entra nem de vereadora. E as consequências... Talvez vereador, o Frota entrou em Cotia, né? Mas ela não entrou, ela tentou a vereadora em São Paulo. Verdade. Acho que ela teve 2 mil votos. Verdade. Ou nem isso. Mas sobre esse processo, né, da pessoa puxar para si, a gente já citou a Soraya, mas puxar para si a herança política e depois achar que ela é maior do que o todo e se perder. Mas como que é o pensamento seu hoje como pré-candidata, dentro de uma chapa que já teve grandes puxadores? Hoje nós temos novas pessoas que foram puxadores em eleições municipais, mas que não são testadas na eleição federal. Existe uma perspectiva, mas não existe a consolidação disso na urna. Qual é o pensamento hoje do PL? Na sua cabeça, na sua conta, quantos deputados o PL faz hoje, com o cenário atual? Eu não sei, eu tô pensando mais na minha região. Acho que eu não parei para pensar no estado todo, porque eu tava pensando mais ali na região de Sorocaba. Então ali na região de Sorocaba, teve o Derrite com 30 mil votos, porque ele é sorocabano. Teve ele com 30 mil votos, a Carla com 15, o Eduardo com 10 e também teve um outro candidato que o Eduardo fez campanha para ele lá na cidade de Sorocaba, que teve 20 mil votos. Então aí tem muito voto, que é voto bolsonarista. Então se a gente pensar aí tem quase 80 mil votos bolsonarista. Então eu acho que eu consigo entrar muito nisso, porque na minha região ali de Sorocaba não tem outra pessoa com o mesmo perfil que eu. Que venha candidato. E ainda tem de ser jovem, porque a juventude tem crescido muito. A gente tem a grande inspiração que é o Nicolas Ferreira. Então ele também fez, eu falo, na última eleição agora para vereadores, eu fui lá em Belo Horizonte e fui convidada por ele e ele gravou com mais de 200 jovens. Porque ele tá querendo fazer essa base para o futuro. Ele sempre falou, o presente é deles, mas o futuro é nosso. Agora o futuro já se faz presente, porque a gente entrou. Já está meio a meio, né? A gente já entrou nas câmaras municipais. Agora vem o próximo passo, né? Que nas Assembleias Legislativas e na Câmara Federal. Então, eu tô pensando mais na minha região. Eu acho que ali tem muito voto sobrando que eu consigo entrar nesses votos. E agora pensando... no estado inteiro, eu acho que tem outros jovens também que vão despontar bastante e que vão... Eu acho que tá com a juventude agora, tá com a juventude e com as redes sociais. Isso que eu ia falar. Eu vejo hoje 80% de uma eleição, em média, nas redes sociais. A minha eleição foi muito rede social, muito rede social. No início da campanha eu tava doente. Peguei dengue, tive uma dengue fortíssima na pré-campanha, que fiquei assim, quase que morri, fiquei muito mal. Logo depois eu peguei, acho que H1N1, algum outro vírus que também me deixou de cama. Então, os primeiros 10 dias eu tava na cama. Então, eu tinha muito vídeo que eu já tinha feito de discursos meus e tudo mais. E eu ficava impulsionando esses vídeos. Aí, quando eu melhorei, comecei a ir pra rua, e eu ia panfletar, eu mesma ia panfletar no semáforo. Tava lá às 6 horas da manhã já panfletando. E aí não tinha, assim, um semáforo que pelo menos uns 2, 3 carros não conheciam. Por quê? Porque era da rede social. Foi o trabalho em conjunto, era legal que a pessoa me via na rede social e depois me via ali trabalhando. Também são poucos os vereadores que iam de fato para a rua. A maioria pagava, contrata, né? E eu não tive equipe de rua. Sempre era eu ali na rua, muitas vezes sozinha. Então, isso foi muito legal, porque as pessoas me viam na internet e depois falavam, nossa, ela que tá ali, ela que tá entregando o panfleto pra mim, ela que tá ali. Tinha gente que me via na Zona Sul um dia, daqui a pouco ela passava lá na Zona Norte e me via também. Ela falava assim, como assim? Você me entregou um panfleto ontem lá na Zona Sul e hoje você tá aqui na Zona Norte? Então, assim, cada dia da semana eu tava em um lugar, às vezes de manhã eu tava na Zona Leste, à tarde na Zona Oeste, eu tava andando o tempo todo, não parei. Tanto que no último dia, eu parei às 10 da noite e meus pés estavam cheios de bolha. No dia que eu fui votar, eu não conseguia andar, eu tinha que andar assim, sabe, com as laterais do pé, porque meu pé, a sola inteira do pé tava com bolha. Se tivesse mais um dia de panfletar, eu não ia aguentar. Mas assim, foi até o final. Entreguei pra Deus, eu falei assim, a minha parte eu fiz, a gente tem que se esforçar, onde a gente não consegue chegar, Deus chega. Então eu fiz a minha parte até o último momento. E uma campanha em 645 municípios?
Uma Então, pré-campanha, uma campanha. o estado de São Paulo tem muitas cidades. 645. Não tem como passar em todas as Não dá cidades, pra fazer né? uma por dia, você não consegue. Vai Não. mais de 2 anos. Mesmo se você fizer... Acho que governadores, o Alckmin foi governador por muitos anos, talvez ele tenha conhecido todas, mas dificilmente um governador conheceu todas as cidades do estado de São Paulo. É muita cidade. Por isso que onde a gente nunca ia conseguir chegar sem a internet, Sim. agora a gente consegue chegar. Porque com a internet a gente consegue chegar em todas as cidades e isso é muito legal. E o voto, né, que é o nosso voto, que é o voto ideológico, ele busca realmente na internet, porque é aquela pessoa que pesquisa. Ela não vai votar porque ela pegou o santinho na rua, porque falou assim, vota nisso porque é meu amigo. Não, ele pesquisa. Ele vai ver as redes sociais, ele vai lá no final das redes sociais pra ver se você é bolsonarista desde sempre, se você não tava com camiseta do PT há alguns anos atrás. Foi filiada no... Ele vai ver sua história inteira, porque é o pessoal que já tá com a mente mais aberta, que pesquisa mais, e esse público tá na internet. Tati, uma das críticas que existe sobre os candidatos midiáticos, e aí eu vou falar desses puxadores de votos de 1 milhão de votos, é que existe uma tendência de que eles não têm um comprometimento com os municípios. Porque muitas vezes a pauta dele é tão nacional que ele não tem base, não tem cidade, ele não tem nada. Ele já é o caso do Eduardo, não criticando o Eduardo, mas o Eduardo é uma figura nacional, né? É que ele já cresceu assim. Como que você vai criticar por ele não ter uma cidade, sendo que ele já cresceu gigante, né? Sim, mas assim, existe uma cobrança muito forte, e é a crítica dos candidatos que são mais regionais, mais bairristas, dos candidatos muitas vezes não terem a base. Mas quem critica? Quem que faz essa crítica? Não, até muitos mandatários, eles falam assim, o pessoal que vem de campanha... Mas é a galera que tem inveja. Sim, assim, o pessoal que tem mandato de rede social não tem compromisso com os municípios. Não manda emenda porque ele não tem vínculo com cidade nenhuma. Não tem comprometimento com o vereador, não tem comprometimento com o prefeito. Como fazer o meio termo sobre isso? Vou te dar um exemplo disso. Você é vereador em Sorocaba, mas hoje você está aqui em Americana. Você está criando um relacionamento. Então hoje você conhece melhor a cidade, você tem relacionamento com o prefeito, enfim, com a equipe, com o secretariado. Né? Então eu acredito que, além de Sorocaba, Americana seria uma cidade que você também olharia enquanto deputado. Então, você não acredita que esse meio termo entre ter base e cidades com que você se relaciona, com que você tem preocupação, também é importante não ser 100% midiático? Um trabalho não anula o outro. A gente consegue fazer esses dois trabalhos. Mas é que eu falo, na internet, eu não consigo colocar tudo que eu tô fazendo. O trabalho ali de tantos os requerimentos da zeladoria da cidade, eu não fico colocando na internet. E é legal que eu tô querendo montar bases, né, de conversa com prefeituras, tudo isso que eu vou ajudar, mas isso também vem de demandas que surgem pra gente, né? Então, eu acho que, sinceramente, quem fica reclamando disso é o pessoal que não consegue ter essa força na mídia, que não tem esse discurso e que quer que você continue naquele mesmo sistema de sempre. Porque as demandas vão surgir. É tantas questões de saúde que, pra mim, já chegou demanda de saúde de outro estado. Por quê? Por conta da internet. Aí o que eu falo? Eu tenho um amigo que é deputado lá, eu tenho um amigo que é vereador numa cidade vizinha que eu não conheço ali, mas vamos conversar para tentar ajudar. A demanda vai chegar. E aí a gente vai ajudando da melhor forma possível. Mas é legal a gente ter uma base, por exemplo, que agora eu acho que foi a primeira eleição que a gente começou a entrar nas câmaras municipais. 2022 entrou muitos deputados que já cresceram grandes por conta das mídias. Mas eu vejo muitos deputados que não tinham bases de cidade, mas hoje estão visitando as cidades, estão fazendo esse trabalho. Então, um trabalho não anula o outro. A gente vai trabalhar com muitas cidades, vai visitar as regiões e a gente vai falar sobre a parte mais ideológica também. Porque nós fomos eleitos exatamente por isso. Então, não tem como abandonar um lado para fazer o outro. Dá para trabalhar das duas formas. Ter sido vereadora, você acha que já considerando o ano que vem, você está na Câmara Federal, tá? Ter sido vereadora, você acha que foi muito importante? Não, sem dúvidas. Sem dúvidas. Eu falo que eu não trocaria isso por nada. De ir direto para a Câmara Federal, não. Porque é uma aprendizagem. Porque eu não sabia, assim, eu não tinha experiência, nunca fui assessora, nem nada. Então, é uma experiência incrível. Porque, outra coisa, aí eu acho que pode ser um diferencial de nós que entramos como vereadores para os que já entraram direto como deputado.
que a gente sabe como acontece ali a questão na ponta. Uhum. O que é conversar com os munícipes. Porque às vezes o deputado ele precisa estar lá em Brasília, ele precisa estar na Assembleia, ele não está nas cidades. Então, como a gente vê ali na ponta, como é o sistema de uma prefeitura, isso é uma experiência assim que eu não trocaria por nada. Eu acho que está sendo muito importante, e até para entender como o sistema funciona, porque o que acontece em Brasília, eu vejo que hoje é o reflexo do que acontece em Sorocaba. Hoje a gente vê que a gente vive numa ditadura, que a gente não pode falar muitas coisas, e isso acontece nos municípios também. Cada município tem a sua mini ditadura ali. E aí a gente vai descobrindo. Hoje eu converso com colegas vereadores que, por exemplo, eu acho absurdo o sistema que tem ali na Câmara. Ele também acha absurdo o sistema que eu tenho ali. Mas os dois sistemas são uma forma de controlar os vereadores, controlar tudo o que acontece. E é uma coisa que a gente precisa cada dia mais expor, para a gente mudar isso. Então a gente consegue mexer nos municípios, porque Brasília é o reflexo da sociedade, é o reflexo dos municípios. E às vezes eu vejo que os políticos também são muito de um reflexo da população. Vamos falar um pouco sobre as mulheres na política. Eu vou dar um exemplo aqui. Enquanto advogado, a OAB ela tomou uma decisão que eu acredito acertada. Hoje, nos conselhos, é obrigatório 50% de mulheres. Né? Nos partidos políticos, nós temos a cota de gênero, que ela não fala de 30% de mulheres, porém são 30% de um gênero ou de outro. Massivamente, os homens participam mais da política, então a gente acaba falando que são 30% de mulheres. Muitos partidos têm até dificuldade disso. Eu, particularmente, sou favorável que nas câmaras, e na Assembleia e no Congresso, nós pudéssemos ter essa mesma figura que a OAB hoje chegou, de metade, metade. Eu acho que seria o ideal. Mas nós ainda vemos a dificuldade. Ao mesmo tempo, houve um aumento, talvez pequeno, mas houve um aumento. E eu me recordo de uma candidata a deputada federal na eleição passada, que ela escreveu um livro mostrando estatisticamente que aonde as mulheres mais estavam na política, a corrupção diminuía. Então, como você vê todo esse cenário? Você acha que é preciso cotas, que já é um termo complexo, né, para a gente falar? É bom ter cotas? Você acha que precisaria ter uma cota de 50%, seria saudável ou não? E sobre o crescimento da mulher na política e essa visão enquanto dos partidos trazendo as mulheres candidatas? Eu penso totalmente o oposto de você. Eu sou contra a cota. Qualquer tipo de cota. Eu não quero que ser eleita por ser mulher. É claro que hoje, né, com a figura do Bolsonaro colocou a esposa dele para falar primeiro, né, quando foi ali na sua posse, e ainda para falar com a comunidade deficiente auditivo. Então, ele dando esse protagonismo para a Michelle, e a Michelle também não foi eleita, mas a gente sabe que ela tem um potencial gigante, né? Nunca foi testada na urna, mas assim, a gente sabe que ela é tão gigante quanto o Bolsonaro. E com isso, fez que as mulheres conservadoras começassem a olhar para a política. Eu não acho que tem que ter cota alguma, né? Porque a mulher, quando coloca cota, você quer obrigar que a mulher esteja na política. Mas não são todas as mulheres que querem estar na política. E por isso que muitos partidos hoje têm problemas, porque daí a mulher que não quer estar na política, ela é forçada a entrar na chapa por isso. Uma coisa que não acontece no PL, porque nós temos muitas mulheres conservadoras que querem entrar na política hoje, tudo pelo despertar do Bolsonaro e também com a presença da Michelle Bolsonaro. E é legal falar que a esquerda, por muitos e muitos anos, ficaram falando, não, a gente precisa de ter mulheres na política, e começaram com essa questão de cotas, que a gente precisa de mais mulheres. Mas elas, com o movimento feminista, com todo esse discurso de décadas, nessa última eleição, o PL fez mais mulheres eleitas do que o PT e o PSOL juntos. Por quê? Porque a mulher, ela não votava na mulher, mas não é porque é questão de ser mulher, porque ela não encontrava uma representação. A representação nela estava mais no que os homens defendiam do que as próprias mulheres. Um exemplo claro em Sorocaba. Em Sorocaba não tinha uma mulher com potencial de ser eleita contra o aborto. Como uma mulher que é mãe de família, que é defensora da vida, ia votar, uma mulher de esquerda que é a favor do aborto, que é a favor do assassinato de bebês dentro do ventre. Então ela não tinha uma mulher
para votar que representasse ela. Quem que ela ia votar? No homem. A maioria das mulheres, elas também se sentem mais seguras com homens. E qual é o problema disso? Por que que só por ela ser mulher, ela tem que votar em mulher? Quem que fez essa regra? A esquerda. Eu falo, eu às vezes pergunto, você é uma representante das mulheres aqui em Sorocaba? Eu falo, das mulheres e dos homens, porque eu não fui eleita só por mulheres. Eu fui eleita por mulheres e por homens. Pelo que eu defendo, pelas minhas propostas, pelos meus princípios e pelos meus valores, e não exatamente por eu ser mulher. Claro que muitos queriam ver uma mulher na Câmara Municipal de Sorocaba para ser o contraste com as mulheres de esquerda. Mas não é esse. Mas se eu fosse uma mulher que não tivesse ali falando com convicção, com firmeza, eu não estaria eleita. Então, eu sou totalmente contra qualquer tipo de cota, inclusive cota para as mulheres. Eu acho que a gente não precisa disso. A gente consegue ser eleita exatamente. E eu fui ainda mais votada do PL. Os outros 2 são homens. Eles vieram depois. E aí muitos ficam falando, não, porque a esquerda é machista, a direita é machista, eles não estão nem aí pelas mulheres. Mas olha só, eu, mulher de direita, fui mais votada do que os homens. Então a gente vê esse discurso aí. É uma questão mais de posicionamento. É questão de posicionamento. Você tem que ter firmeza no que você vai defender. E pronto. Tati, a gente caminha para o final da nossa entrevista. Caso você queira deixar uma mensagem para a nossa região metropolitana de Campinas, para a população de Americana, fica à vontade. Estou muito feliz de estar conhecendo aqui uma região que é muito importante. Eu espero estar aqui mais vezes, conhecendo a população. Tem muitos que já me seguem nas redes sociais, então eu já quero deixar minhas redes sociais para vocês também, que é Tatiane Costa BR. Então hoje de manhã eu já estava recebendo mensagem, já ouvi você na rádio, parabéns, gosto muito de você, que bom que você está aqui na nossa cidade. E eu pretendo vir mais para cá, conhecer mais as demandas. Eu sei que o Chico tem feito um bom trabalho aqui, estava conversando com o Franco também, um trabalho na segurança pública, que a gente pode pensar em levar para a cidade de Sorocaba também, que ele falou que sempre tem um guarda municipal em cada escola e que isso faz totalmente a diferença na vida dos pais, que ficam mais tranquilos, na segurança das crianças. Então, assim, como eu falo, o trabalho da segurança pública, ele é muito urgente e eu quero aprender mais aqui com a Americana e ajudar no que for possível, né? Ver quais são as demandas e eu, né, futuramente, se for eleita, hoje como pré-candidata a deputada federal, se for eleita, ajudar aqui a região também. E quero agradecer muito o espaço e hoje aqui sendo entrevistada nessa reestreia. Muito feliz com esse convite. Obrigado, Tati. Você é uma amiga já de longa data. Eu fico muito feliz com a sua trajetória, com o seu crescimento. Faço votos de sucesso nessa nova empreitada. E agradecer a você que nos assiste. É uma reestreia depois de 2 anos aí de descanso. Agora a gente volta com Sala Política, um modelo um pouco diferente. Aí a gente vai ter algumas alterações depois, quem sabe um estúdio novo, para que a gente possa acompanhar o cenário político. Agora nós temos pré-campanha e campanha, mas já anunciando para vocês que nós vamos dar continuidade, para que a população saiba em quem vai votar e o que está sendo discutido nas câmaras, enfim, na Assembleia e no Congresso Nacional. Agradecer a você por esse retorno e faço votos mais uma vez de sucesso, Tati. Venha muito sempre. Obrigada. Espero te entrevistar ainda outras vezes aí até outubro. Não me chame, com certeza voltarei. Quero voltar muito aqui para a região. É isso. Obrigada Obrigado. a todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau.